Olá, boa noite. Estou chegando agora aqui para mais uma segunda-feira, mais uma live. E hoje à noite nós vamos estar aqui com uma convidada especial. A nossa convidada de hoje é Tânia Iller. Ela é minha colega da hipnoterapia e também é terapeuta. Hoje nós vamos estar falando aqui de um tema muito agradável. Esse tema que vamos estar falando hoje, você está equilibrado? Você está no seu equilíbrio? Durante os atendimentos, e muitas vezes as pessoas nos dizem: mas como nos manter em equilíbrio? Mas como permanecer em equilíbrio? Como nós podemos fazer esse equilíbrio, pessoal? Então, hoje estamos aqui, daqui a pouquinho está chegando minha convidada, Tânia Iller, e nós vamos estar falando sobre esse tema maravilhoso. Se você chegou ali agora e acha que esse tema vai ser interessante para algum amigo seu, para alguém, mande um aviãozinho, convide as pessoas, faça com que as pessoas cheguem até ali e que estejam aqui com a gente, pois afinal, quem já não se sentiu desequilibrado nessa vida? E o que nós podemos fazer para manter o nosso equilíbrio, para vivermos harmonicamente? Então já já a Tânia está chegando aí, acredito que logo logo ela está sentindo, chegando por aí, e assim nós vamos, né? Vamos chegando aqui rapidinho, falando sobre a gente. Ah, outra coisa importante, gente, a Nádia está chegando ali, a Adriana da Alpiaz, né? A Marinês Santin também chegando por aí. Então, pessoal, vocês podem estar fazendo perguntas para a nossa convidada, ok? Quanto mais vocês interagirem com a gente, mais nós vamos estar aqui conversando com vocês, vendo vocês aqui, até solucionando, quem sabe, aquela dificuldade que é sua, né? Tá chegando por aí a Tânia já estamos aqui, pedindo para participar, ok. Olá, Ah, chegaste aí, Tânia, tudo bem? Seja boa bem-vinda noite. aqui ao meu canal do Instagram. Estamos por aqui hoje com um tema fantástico. Então, espero que você possa estar aqui contribuindo, já pedir para as pessoas irem compartilhando e também pedir para eles fazerem perguntas, que aí a gente pode ir respondendo, pode estar fazendo uma grande interação junto com as pessoas que estão ali conosco. Seja bem-vinda. Boa noite, muito obrigada pelo convite. Boa noite a Jusce, minha colega. Boa noite a todas as pessoas que estão entrando. É uma honra sempre quando vocês me convidam, que eu acho fantástico a gente poder debater e conversar, né, sobre assuntos que muitas vezes passam despercebidos aos nossos olhares, né? Boa noite a todos. Tenham uma noite extraordinária. Para quem não me conhece ainda, meu nome é Tânia Iller, eu sou hipnoterapeuta, sou psicanalista. Gente, eu tenho meu canal no YouTube e eu costumo dizer que, acima de tudo, sou um ser humano que, como você, precisa entender uma série de situações na vida e que sofreu muito e ainda sofre e ainda procura um equilíbrio emocional. Aí as pessoas de repente vão dizer assim: "Ah, meu Deus, terapeuta desequilibrada". Gente, vamos lá. Quando nascemos, nascemos como se fôssemos uma folha em branco. Sempre que as pessoas comentam sobre o nascimento de uma criança, né? Elas comentam como se aquela criança não tivesse programações. Mentira, falácias, né? Nós somos uma folha em branco desde o ventre da nossa mãe e tudo que nos é ofertado durante a gestação, tudo que nos é ofertado durante uma vida inteira, né? O que que acontece? Criamos crenças e essas crenças nos governam. E essas crenças estão aí para serem equilibradas. Precisamos buscar as emoções
que causam desequilíbrio e, através disso, gerenciarmos melhor quem somos, o que somos e para que estamos nessa vida. Então, eu acho que é um tema bem fascinante, né? Porque as pessoas não entendem o que significa um equilíbrio e onde eu vou buscar esse equilíbrio, né, Silvane? E aonde a gente busca? Aonde a Nas gente nossas emoções. busca esse equilíbrio, né, Tânia, que é tão importante na nossa vida, porque nós sabemos que nós temos o nosso racional e o nosso emocional, e que o nosso emocional é muito mais forte que o racional. Agora, nós temos que ter uma complementação dos dois, nós não podemos viver só num e nem só no outro. É importante que a gente entenda que o complemento, a complementação dos dois é que é importante. Então, o que a gente precisa fazer para nós descobrirmos como viver melhor em equilíbrio? Exatamente. Boa noite a todos. Perfeito. Olha um comentário maravilhoso. Eu busco meu equilíbrio em Deus. Perfeito. Perfeito. Newton, seja bem-vindo, nosso colega na, na Morphos também, né? E logo, logo a gente vai começar a falar sobre isso também. Gente, eu preciso, já que eu não vi quem foi a pessoa que comentou, mas eu preciso falar para você. Nós somos uma trindade. Aqui não se trata de religião, mas você precisa entender que somos uma trindade. Nós somos corpo, alma e espírito. Você querendo ou não, você acreditando num Deus maior, seja cosmos, seja o que for. Então, nós precisamos cuidar do nosso corpo, precisamos manter o nosso corpo, precisamos entender que nós temos uma alma que nós precisamos cuidar. E o que a gente faz aqui na hipnoterapia, na psicanálise, dentro da psicoterapia, né, Silvane, você que tem uma formação psicoterapêutica também, o que a gente faz? A gente equilibra as nossas emoções e a gente cuida da alma. A gente cuida tudo que foi ofertado uma vida inteira, desde aquelas emoções ofertadas lá na barriga da mamãe, normalmente se vai até os 7 anos de idade. E o que a gente precisa acreditar? Que tem um ser superior. Exatamente, você tem uma crença em Deus, parabéns. Seja como você acredita, ou seja no que você acredita, você está de parabéns. Mas nós precisamos acreditar em algo. E, acima de tudo, precisamos entender que nós nascemos com os nossos talentos, talvez por esse Deus, talvez pelo cosmos, não importa. E que todas as ferramentas que nós precisamos está dentro de nós. Todas as ferramentas que a gente precisa para se tornar quem a gente sonhou ser, para se tornar quem a gente nasceu para ser, está dentro da gente. Gente, vocês acham que nós somos escolhidos, né? Talvez algumas pessoas digam assim: ah, Silvane é uma escolhida do Deus, do Criador, a Tânia porque estudou muito, é escolhida de Deus. Não, todos nós temos a capacidade de sermos o melhor. Todos nós temos a capacidade do bom perfume. O que é o bom perfume? É a gente viver o que a gente nasceu para ser. E muitas vezes a gente entrega as rédeas na nossa vida nas mãos de outra pessoa, achando, pressupondo, imaginando que a felicidade mora ao lado, ou que a felicidade mora na mão da pessoa que a gente entregou. Mentira! Gente, você precisa olhar para você, você precisa contribuir com o seu equilíbrio, você precisa se conhecer. Você precisa entender, poxa, se eu estou em determinada situação, eu estou me sentindo desequilibrada. Peraí, eu estou desequilibrada? O que está gerando em mim esse desequilíbrio? O que eu estou pondo de expectativa numa situação, numa pessoa que faz com que eu talvez tenha um desequilíbrio emocional? Muitas pessoas, Silvânia, não sei se você atende também com a mesma situação que eu vou citar, tem
loucuras de raiva, como eu também já tive inúmeras vezes. É como se viesse uma jamanta, assim, e quisesse sair pela boca, quisesse explodir. E o que que é isso? Com É, certeza. Olha ali o pessoal é colocando. Clube 5 Ps da Silvânia é genial, recomendo muito. Olha, veja só. Tânia, então, dando uma pausazinha aqui, eu acho que assim que todas essas emoções, esses tormentos que vêm e essas explosões de raiva e de falta de controle mesmo da nossa natureza, do nosso jeito de ser, temos muitos e muitos atendimentos que isso acontece, que põe os pés pelas mãos, que diz coisas, né, que não deveria, que se arrepende depois, porque o arrependimento vem sempre depois, né? Então, assim, mas por que eu tive essa atitude? Só que não sabe que lá dentro de si, ou ainda não se conhece, qual é o desencadeador disso. Nós somos seres humanos que, como você falou, a gente vem com muitas emoções, com muitas informações lá no ventre materno, no processo de nascimento, na nossa vida, o dia a dia, nos nossos pensamentos que a gente cria a nossa realidade. Então, às vezes, uma coisinha de nada, uma fagulhazinha de nada, que para a Tânia pode dizer, bom, isso não tem importância alguma, para mim pode desencadear um desequilíbrio total. Eu posso ter aquele acesso de fúria, de raiva. Por quê? Porque é algo que eu vivenciei em alguma experiência da minha vida, em algum momento da minha vida, que eu vivi e que está uma informação talvez distorcida dentro de mim. Por isso que na hipnoterapia é maravilhoso quando a gente consegue resgatar e fazer essa ressignificação dos fatos. Olhar sobre outro prisma, não é? e você falou algo muito importante. Na hipnoterapia, a gente consegue ressignificar como eu ressignifiquei minha vida. Mas uma coisa eu vou deixar bem claro para vocês: a gente não pode terceirizar problemas e gerenciamento de emoções. A minha emoção, quem gerencia sou eu. Quem gerencia sou eu. Eu tenho que ter muito claro dentro de mim, dentro do meu ser, o que eu quero para minha vida. Por muito tempo, gente, eu engoli muita coisa. Por muito tempo, eu calei para a vida. Eu calei para muitas coisas. Talvez pela educação que eu tive, certamente, onde naquela época a gente não podia falar nada, né? Eu já passei dos meus 40 anos, estou nos meus 44 anos, então, nessa época a gente não podia falar, a gente não podia expressar, a gente não podia pedir para ir no banheiro. Nessa época, ou em épocas muito próximas à minha, a gente sentia muita dor, porque a gente tinha um sentimento de abandono. E esse sentimento de abandono que vinha e vem até hoje é muito forte dentro da gente. E talvez ele que esteja gerenciando as suas emoções. Você precisa entender que atrás de você adulto existe uma criança, talvez de 7 anos, que te governa. Talvez o medo de ser feliz, talvez o medo de ser abandonado, talvez o medo de não viver a vida que você sonhou ou nasceu para ter, esteja tão grudado em você que você não consiga viver de fato o que você precisa. Eu tenho pego muitas pessoas no consultório que elas chegam até mim, tá, gente? E elas falam pra mim assim, cara, eu não dou certo com homem nenhum, não dou certo com mulher nenhuma, e não tá indo, e não tá dando, e eu me entrego, eu faço de tudo e não vai. Por quê? Porque talvez a tua criança tenha sido tão abandonada, talvez a percepção dos fatos que a tua criança teve sobre abandono foi tão grande que ela não se permite viver algo bom. Seja bem-vindo, Fábio. Seja bem-vindo, gente. A Nicole entrou. Gente, a Nicole está aí, dá um oi pro pessoal. A Nicole, ela vai fazer uma experiência comigo, ela é uma influencer aqui de Caxias. E ela vai fazer uma experiência comigo na próxima semana, depois ela vai contar para vocês sobre o estado hipnótico. Então, gente, é isso que eu quero falar para vocês. Gerencie as tuas emoções. O tempo está passando.
o tempo está passando. Oi, Nicole. A Nicole, como a Duda já fez comigo e como a Becky, e ela vai depois contar as experiências para vocês. Gente, chama os teus amigos para entenderem o quão importante. E Silvane, como a gente estava conversando, a importância do equilíbrio começa por onde? Você se conhecer, você saber quem você é. Quem é você? Oi, Rosemary. Quais? Oi, Oi, Josi. Gente, olha quanta gente linda entrando. Chama os teus amigos aí para assistir. Olha, eu tenho um monte de alunos meus ali que estão ali também, e mais os teus, né? As pessoas que você também trata. Que coisa mais boa! Eu acho que isso, olha o seu Carlos chegando ali, o nosso colega, né? O médico, pai do Gabriel, que também está aí, né? Então, eu sou de Caxias do Sul Perfeito. também. Então, que coisa mais maravilhosa quando a gente está aqui trabalhando e a gente vê que são aqui as pessoas que nos conhecem, que conhecem o nosso trabalho, que sabem dos resultados e da mudança de vida deles. Então, como isso é fantástico, porque, como a Tânia mesmo falou, todos nós estamos em constante aprendizado. Abraço, Carlos. Abraço, sim. Abraço para a Tânia também para todos, né, Carlos? Então, assim, Abraço. então é aquela coisa maravilhosa da gente estar aqui e estar de alguma maneira passando essas informações de buscar o autoconhecimento, quem eu sou, quais são meus valores, o que é importante para mim, como eu tenho vivido. Muitas vezes a gente se depara com pessoas que chegam assim, pô, eu tenho até empreendimento, ou nos meus relacionamentos, e eu tenho todo o conhecimento, e eu tenho uma empresa maravilhosa, mas não flui. Talvez esteja na hora de começar a olhar para dentro de você. O que que é aquele impedidor que está te impedindo com dor de você ser feliz, de você conseguir viver o equilíbrio, a harmonia, a fluidez? Porque nós, seres humanos, nascemos para viver a abundância, porque nós somos merecedores, nós somos Eu pertencentes. sempre falo, você, como eu, nasci para ser feliz e vencedor. Para de mimimi. Gente, quem me conhece sabe que eu sou muito objetiva. Se deu, deu. Se não deu, vira as costas e sigo o meu rumo. Deu certo um relacionamento, deu. Se não deu, vamos lá. A vida que segue. Eu preciso gerenciar as minhas emoções. Eu preciso saber que eu nasci para ser feliz e vencedor. Eu preciso entender os sinais que o universo me dá. E, gente, os sinais que o universo me dá, pelo amor de Deus, tá? Não é assim, meu Deus, se esse homem é para ser para mim, que cai um raio, que aquela árvore dê 5 ou 6 giros, porque daí é um sinal do Senhor. Não! Para. Um sinal, muitas vezes, é uma atitude que a pessoa tem do teu lado. Você aceita e você quer aquela atitude que aquela pessoa está tendo contigo? Ah, mas ela emocionalmente não está bem. Ela que vai se tratar. Ela que vai se tratar, ela que vai resolver as emoções dela. Mas você não queira bancar uma enfermeira na vida de uma pessoa. Se essa pessoa está doente, se essa pessoa está emocionalmente desequilibrada, você precisa dizer para ela que ela pode conseguir um equilíbrio, que ela pode sim ter um equilíbrio, mas você não é a enfermeira desse caso. Então você precisa ter presente dentro de você quem você é e o que que você quer que se aproxime de você. Tânia, como eu falei no início, você tem suas emoções equilibradas? Claro que não. A maioria delas eu busco o dia de equilibrar. Como assim? Você está me dizendo que você trata pessoas. Gente, nós somos seres humanos em eterna evolução. Não é, Silvane? Todos os dias a gente busca entender melhor da gente. Uma coisa eu garanto para vocês: a Tânia que eu era ontem, hoje eu não sou mais. A Tânia que sonhou com o que sonhou ontem, hoje não sonha mais. Eu sempre estou no nível a mais. E aí, E agora eu vou começar um projeto maravilhoso, gente, falando do empoderamento feminino. E você, mulher, ou você, homem, que precisa
recomeçar a sua vida e precisa ter abundância financeira, ter uma vida milionária, ter uma vida feliz, eu vou ensinar você como fazer isso. Mas para isso a gente precisa entender nossas emoções. Para isso a gente precisa entender quem a gente é, o que que a gente é. E o mais engraçado, tem uma pergunta que eu sempre faço na minha anamnese, que eu pergunto para a pessoa, quem é você? Me descreva quem é você. Eu comento isso nas lives, a maioria olha para mim e faz assim, eu? Como assim? Sim, quem é você? É mais Eu? fácil, Não os títulos que eu... é mais fácil a gente olhar para fora e dizer quem é o outro, a representação que o outro tem na minha vida, o quanto ele me deixa alegre, o quanto fico na dependência emocional, o quanto fico alegre, o quanto fico triste, o quanto a pessoa, ai, se a pessoa contribuísse, eu seria diferente, se aquela pessoa me amasse, eu seria feliz. E aí a gente passa a nossa responsabilidade, que é nossa, e que nós vamos colher os frutos da nossa responsabilidade, nós terceirizamos. E aí fica mais fácil, entre aspas, a gente viver uma vida de se sentir o injustiçado, de ser a vítima da situação, ou coitadinho, né? Então, quando nós assumirmos a nossa responsabilidade, poxa, se eu sou responsável por essa Silvane que existe aqui hoje e que está se aperfeiçoando todos os dias, e que através dos atendimentos, muitas vezes é um autoatendimento, normalmente é um autoatendimento, Sempre é. né? Então, Sempre. se eu estou aqui me melhorando todos os dias, por que que eu vou passar a chave da minha casa para o outro? Para ele entrar e fazer o que ele deseja na minha casa, que eu posso amar ou posso detestar. Para ter uma desculpa de dizer foi o outro que fez. Então, acho que hoje, um pedido de hoje é assim, a gente começar realmente a olhar para a gente e dizer, eu sou responsável. Eu sou responsável pelas minhas escolhas, eu sou responsável pela minha vida, eu sou responsável pelos resultados que eu obtenho. Agora, Silvane, eu não me dou conta que é isso. Poxa, tem terapeutas, tem psicoterapeutas, tem hipnólogos que podem te ajudar e te ajudam a ressignificar tantos traumas, tantos medos, tantos descontroles emocionais que podem estar ali por uma coisinha muito pequena que marcou a tua vida, que ficou ali uma bolinha preta e que hoje tu só olha por essa bolinha preta. Se nós formos olhar para isso, quanta história da nossa vida que a gente teve que ressignificar, que nós tivemos que passar, que nós tivemos que andar para a gente chegar aonde a gente está chegando e que temos um caminho enorme pela frente de aprendizado. Como diz a Tânia, o meu hoje é isso, hoje o que eu penso é isso, mas amanhã eu posso já não estar mais pensando assim, porque nós, seres humanos, estamos em constante evolução. Eterna evolução, né, Sil? E o mais interessante, eu queria fazer um adendo aqui no que você falou. Nós geramos expectativas sobre os outros. E eu vou falar por mim mesma, não vou usar nem outras pessoas como exemplo. Quando a gente se envolve com amizades, com relacionamento, esperando que a pessoa retribua daquela forma que você se entregou, e na maioria das vezes ela não faz isso, e você se frustra. A Silvane não me deu atenção, a Silvane não quis isso comigo, a Silvane não sei o quê. Para tudo, para tudo. Você precisa parar tudo. E você precisa entender quais expectativas que você gerou sobre a situação e que eu gerei sobre a situação. Quais as expectativas que você gerou? Então, eu gerei uma expectativa sobre você que talvez você não possa me dar. E ninguém dá o que não tem. Ninguém dá o que não tem. Então, quais as expectativas que eu estou gerando sobre um relacionamento, seja ele íntimo afetivo, seja um relacionamento de amizade, seja um relacionamento de trabalho?
A pessoa não pode me dar o que ela não tem. A expectativa é minha. Então, não terceiriza problema. Ah, mas você não sabe, Tânia, eu emprestei dinheiro para aquela pessoa e aquela pessoa não me devolveu. Mas quem emprestou o dinheiro? Foi você. Então, é você que não está sabendo lidar com a situação. Você que precisa entender que foi uma escolha sua. Ah, mas ele praticamente me obrigou porque ele te enfiou uma arma na cabeça? Você pode dizer que não. Ai, Tânia, eu não consigo dizer que não. Esse é o equilíbrio que você precisa procurar. Então, você precisa começar a dizer não. Eu não consigo. Busque uma terapia. Busque na internet, busque um atendimento, chama a Silvane, chama a Tânia, busca entender, mas você precisa ser o principal ser da sua vida. Você precisa entender que você nasceu para ser feliz e vencedor e que você não pode aceitar menos que isso. E o que vem depois disso é com a pessoa. Então, a gente tem uma tendência terrível de gerar expectativas, muitas vezes nós mulheres olhando homens com espíritos de menino. Aí, como você vai esperar que um homem com um espírito de menino esteja do lado de uma mulher empoderada que sabe o que é da vida, que sabe o que é prosperidade? Como você vai gerar expectativa estando no grupo errado de pessoas? Se a tua ideia é ser feliz, se a tua ideia é viver feliz, se a tua ideia, Silvânia, é prosperar, levar teu nome para o Brasil, para o mundo, Europa, aonde você tem que estar? Você tem que estar do lado de pessoas que te levem para esse caminho. Você não pode gerenciar suas emoções do lado de uma pessoa baladeira que vai para o bar, que bebe a noite inteira, que deve para Deus e o mundo. Como que você vai gerenciar suas emoções assim, estando no contexto errado? Humanamente impossível. É a Por isso, eu mesma, volto a dizer, você precisa se conhecer, é a mesma se situação que um conhecer. dia eu estava falando, desculpa, um dia eu estava falando com uma cliente minha, né? Eu falei assim, ela falou, ah, Silvane, não existe homens comprometidos ou que querem levar um relacionamento a sério e tal. Mas aonde você está indo? Porque se você está indo para o pub com 40 e poucos anos, não digo que não possa ir, mas tu vai encontrar quem? Outra idade, outra expectativa, outro nível. E como é que a pessoa ela vai te preencher se ela não sabe o que é importante para ti? Ela nunca vai saber. Eu nunca vou conseguir. Não adianta a Tânia colocar as expectativas dela em mim, porque eu não sou ela. Meus valores são diferentes. A forma como eu vejo o mundo é diferente. A forma como eu interpreto. De repente, se perguntar assim: poxa, Silvane, o que que tu está fazendo na relação de vocês de amizade? Eu vou dizer, eu estou fazendo tudo o que eu posso. Mas aí a Tânia vem e diz, não, mas a Silvane não faz nada. Por quê? Porque a expectativa dela é diferente. A necessidade dela é diferente da minha. A minha é um tipo de necessidade e eu vejo o mundo de uma forma. A Tânia vai ver da expectativa dela, da forma dela. Então, a melhor maneira é a gente se conhecer e a gente aceitar e ver as nossas expectativas e ir solucionando cada uma delas à medida do possível, mas tendo a responsabilidade que eu faço minhas escolhas. E diante das minhas escolhas, eu tenho os meus resultados. Ninguém me obrigou, como diz a Tânia, com um revólver na cabeça, com uma arma na cabeça, dizendo, tu tens que fazer. Não, tu faz porque tu acha que com aquilo talvez tu vai agradar alguém, tu vai ser a queridinha, tu vai ser a aceita, tu vai ser amada. E nós, seres humanos, nós somos muito carentes de amor. Agora, se Porque a nós todo momento nós sentimos aquele bebê abandonado. Gente, eu posso citar.
aproveitando que tu falou, Sil, inúmeras situações. O primeiro filho talvez se sinta sempre abandonado, porque se tem um segundo, um terceiro filho, ele buscava sempre um olhar de uma mãe, e essa mãe não deixou ele abandonado, esse pai não deixou abandonado. Mas o que essa criança entendeu de abandono, de olhar? Quantas vezes nós queríamos um colo da mamãe, e a gente não precisa nem ir muito longe. Meninas gestantes, pessoas que já são gestantes, que já foram gestantes, o ventre da gente carrega, além dos nutrientes, todas as emoções para aquele serzinho que está dentro da gente. E quais as emoções que esse serzinho está entendendo? Você sabia, gente, que a gravidez fala muito? A gestação de um ser humano fala muito sobre ele, se ele nasceu de parto normal, se ele nasceu de cesárea agendada, se ele nasceu com circular no pescoço, quais as rejeições que a mente da gente interpretou quando estávamos no útero da mamãe. Quais as emoções que nós interpretamos estando dentro do útero da nossa mãe e quais as emoções que foram geradas e que foram interpretadas até fechar o fator crítico. Ou seja, até seus 7 anos mais ou menos, algumas literaturas falam até 9 ou 12 anos, conforme a literatura. E aí? E ainda, Aí você... e ainda pode ser somatizado com aquilo que a gente vai encontrando, porque nós sempre atraímos o que está dentro do nosso subconsciente, está no nosso semelhante. Se nós É o atraímos looping, aquela. né? É um looping hipnótico que faz com que as crenças se voltem sempre Isso. para isso. Então, se eu tô, assim, eu tive lá uma rejeição no mundo, no meu mundo aqui fora, eu posso sentir rejeição na escola, nos grupos de amigas. E aí, o que que vai acontecer? Ninguém está me rejeitando, mas eu estou me sentindo rejeitada porque eu já tenho uma conversinha lá dentro de mim, um arquivo mental que diz que eu fui rejeitada. E aí, qualquer situação, um olhar diferente, um riso, alguma coisa, eu estou sendo rejeitada, eu não estou sendo aceita nesse grupo. E aí, a tendência, o que que é? Tu se afastar. E aí, esse grupo ele vai ficando mais grande, ele vai ficando maior, 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 maior. Por isso que todas as doenças, as emocionais e todas as físicas, que também é um complemento do emocional, né? É uma somatização, elas são somatizadas. Então, quanto antes você conseguir compreender como é que foi lá a sua vida intrauterina, o seu processo de nascimento? Você nasceu por parto normal? Você nasceu, foi esperado? Você estava sendo esperado, menino, menina? Isso tem muito a ver com crença, com culturas, né? Nós temos as culturas, né, da carência, a cultura da abundância, que são entre os povos frios e os povos quentes, que é completamente diferente. Então, assim, tu teve toda uma questão ali da tua escultura que os teus pais passaram para você em nível subconsciente, gente, não é consciente não, não é porque uma mãe não quer um filho, é pela situação que ela está vivenciando. Então, assim, que tu tem todas essas informações ali dentro de você, você não sabe que tem. Qualquer coisa que bate ali pode respingar por todos os lados. Por isso que o doutor Grisa falava, a gente é um computador e tudo está ali dentro, né? Tá tudo ali dentro, armazenado. No momento que você clica na teclinha e bate naquilo lá, vai vir o que está lá dentro. Então, muitas vezes nossas reações são inconscientes. Elas vêm porque tem Perfeito. uma informação. É porque tem. Exatamente. E daí você mesmo aí que está assistindo, muitas vezes você fala assim, ah, tem um vizinho, um parente, um primo, né, alguém que era tão calmo, era tão pacífico, e daqui a pouco surtou e atirou numa pessoa, bateu numa pessoa. É uma programação, gente, dentro dela.
Existe uma programação de clã familiar, existe uma programação de hereditariedade, existe uma programação do que a gente interpreta, do meio que a gente vive, existe uma programação, você sabia, das crenças, inclusive, de sermos brasileiros, crenças dos povos por onde viemos e nascemos, quais as origens. E é muito doido, você sabia, se que eu fui trabalhar uma crença que estava em mim. Eu sou de descendente alemã com polonês. E a minha falecida avó, meu falecido avô casou com uma bugra, e por isso eu tive esses traços, né, meio bugra, assim. E muito doido é que numa das terapias que eu fui refazer crenças que eu tinha limitante, era uma crença que alemão é teimoso. Como é que a gente falava? Teimoso é quem teima com alemão. E essa crença era muito enraizada em mim, porque eu ouvi uma infância inteira. E eu tive que parar para entender o que era essa programação tão besta, né? Tão besta aos olhos humanos. E eu tive que entender qual era essa programação que estava dentro de mim, porque eu era uma pessoa que sempre me justificava de tudo. E era uma forma que eu tinha de explicar o que eu estava passando. E quando eu fui entender que eu precisava calar minha boca quando a pessoa estava falando, explicando, e que se ela estava me mostrando algum ponto, eu teria que refletir sobre aquele ponto. E depois eu poderia tirar uma conclusão sobre aquilo. Mas isso, gente, só depois que eu fui ressignificar crenças que estavam dentro de mim. Gente, boa noite. Manda coraçãozinho aí pra gente. Chama os teus amigos. Chama os Manda os teus amigos. aviãozinhos aí para as pessoas, né, Tânia? Isso aí, É, carentes de coração, nós aqui, ó, pode mandar. Pode mandar ali os coraçõezinhos. aproveitando que eu vi que tem bastante colega terapeuta, tá, gente? Eu vou fazer uma merchandising aqui bem rapidinho, Sil. Eu estou promovendo, montando um curso bem bacana, que eu já montei, inclusive comentei com a Silvane. Eu e o Nilton estamos programando uma turma agora para Blumenau, não lembro direito, para terapeutas, conectar a dor do teu cliente, a dor do teu paciente e entender o que eu posso fazer para me sincronizar e me situar tudo. Tô Olha, anotando tudo. Isso aí, Nicole, anota tudo, traz tudo anotado. Eu vivo falando, gente, quando a pessoa chega dentro do meu consultório, eu sempre falo para ela, eis-me aqui, me usa. Eu estou aqui para você usar todo o conhecimento que eu busquei durante anos. Eu estou aqui porque eu preciso transformar o teu ser, a tua vida. E tudo que eu puder fazer, que estiver ao meu alcance, eu vou fazer. Mas você precisa se despir de você e entender que aqui no consultório não existe condenação, não existe acusação, e que aqui eu vou dar o melhor meu sempre. Então, Nicole, parabéns. Se despir de você é você anotar tudo que te. E detalhes, tá, gente? O ego da gente é uma coisa terrível. O ego vem muito forte porque quando a gente julga papai e mamãe, que são os nossos primeiros hipnotizadores, que são as pessoas que lá desde o ventre, por mais que tu me diga, Tânia, mas eu sou adotada, Tânia, não, mas tem uma conexão lá, onde teve dois encontros de duas células, que foi o espermatozoide e o óvulo. Lá já teve uma explosão e você trouxe toda a sua carga de DNA do papai e da mamãe. Então, tudo que foi nos ofertado, o que é, mas por que nossos pais nos ofertaram um estado hipnótico? Porque eles são referência e relevância na nossa vida. Como professores foram, como os médicos são. E quando a gente absorve, a gente julga. E muitas pessoas que eu recebo em consultório falam assim: cara, meu pai e minha mãe deviam se separar, eles vivem tão mal. Gente, o problema é deles. Você só é a filha. Como assim eu sou só a filha? Eu convivo.
você só é filha. Existe uma história muito antes do teu pai e da tua mãe. Existe uma história de vida muito antes de você existir. E se tua mãe está naquela posição, o teu pai está sendo traído e você sabe que a mãe faz isso, é uma escolha do teu pai, uma escolha da tua mãe. E eu querer mudar isso, eu querer transformar isso, eu me torno uma pessoa egoísta. E quando eu tento mudar o meu pai ou minha mãe, infelizmente, eu estou deixando o meu ego falar mais alto. Porque eu quero mostrar que aquilo está errado. E aquilo não me pertence. Honrar pai e mãe é deixar o teu pai e tua mãe viver a vida que eles precisam viver. Isso é muito Mas eles difícil. erraram Isso é o muito problema difícil, deles. né, Tânia? Porque a gente vê muito em separações assim. As crianças fazem joguinhos, né? Os adolescentes. Não falo mais com meu pai se ele não voltar para minha mãe, não falo mais com a minha mãe, porque, ou até os pais, né, próprios dizem assim, "Ah, os meus filhos têm que ficar junto porque eles são, ele é um cara legal, ela é uma pessoa legal. Com certeza os dois são legais, gente. Só que é uma decisão do casal. E isso tem que ser respeitado, senão vai acabar gerando outros problemas muito maiores, porque a pessoa ela está ali vivendo muitas vezes infeliz. E eles têm que compreender, a vida é minha, então tá, então a responsabilidade é minha, eu vou cuidar, eu vou fazer o que eu achar melhor. Agora, influenciar pela viver do outro, pela expectativa do outro, porque o que os filhos querem, o que os pais às vezes querem. E daí? E a minha vida, quando que eu vou esperar para viver? Quando que eu vou viver a minha vida? Isso aí. Então, toma posse da tua vida, pega isso nas tuas mãos, perdoa quem você tem que perdoar. Ai, Tânia, esse papinho de perdão, perdão é lá para Deus. Não, o perdão é um sentimento. E quando você tem a falta de perdão, você deixa aquele copo seu encher e transbordar. E quando você deixa transbordar, você não vive o que você tem que viver. E você precisa ser feliz, você precisa ter uma programação extraordinária. Você, mulher, precisa ser o homem da lancha da tua vida, eu vivo falando. Você precisa ser o homem da tua lancha, você precisa ter uma vida extraordinária, você precisa se conectar ao dinheiro. Você, homem, precisa prosperar honrando quem você é. E você precisa fazer isso. E de que forma você começa a fazer isso? Tendo equilíbrio emocional. Sabendo quem é você, tirando da mão do outro a rédea que você deu, tirando a expectativa sobre a vida do outro e entendendo que muitas vezes a gente gera expectativa em relacionamentos, muitas vezes a gente gera expectativas em amizades que só nos levam para trás. Olha, Raquel, eu preciso esvaziar os meus copos. Raquel, é você. Vem esvaziar os seus copos. Muitas vezes a gente absorve tantas coisas e ouça bem o que eu estou falando. Não são as grandes coisas que nos separam ou acabam com a vida da gente. São as pequenas somatizadas. É uma coisinha aqui, é uma coisinha ali, é uma coisinha lá, é uma coisinha colar. E isso faz com que a gente enche os nossos copos. E Gente, quando, alguma pergunta para nós? Logo, logo a gente vai terminar nosso tempo para não se tornar até cansativo para vocês. e Alguém tem quando, uma pergunta? pessoal, quem tem pergunta, faça aí, né? Aproveitem a oportunidade, é um momento de terapia também. E também dizer que Isso aí. quando o copo está cheio, qualquer gotinha d'água ele transborda. Então a gente tem que ter assim esse equilíbrio, esse esvaziar. E quantas vezes a gente precisa esvaziar? E o perdão, ele é grandioso, ele é maravilhoso. Porque quando você perdoa, não é porque a Tânia me aprontou, agora eu vou lá e perdoo a Tânia e vou abraçar ela de novo, vou convidá-la para vir na minha casa de novo. Não é nada disso. É simplesmente não deixar que aquela emoção do
da dor, do ressentimento, da mágoa, fique prejudicando as minhas células aqui no presente. Fica correndo passando pela minha corrente sanguínea e contaminando a minha vida. É dar liberdade a ela e eu ter essa liberdade, estar livre para viver o que eu preciso viver. Você falou algo, gente, essa live a gente nem ia comentar do perdão, mas como veio esse gancho, a Nicole falando, parece que essa live foi feita para mim. Sempre alguém se conecta à nossa história. E tanto que eu lancei um e-book, ele tá aqui, ó, O Perdão, por Tânia Hiller, tá? Quem quiser me chama lá depois que eu mando o link para você entender o que se trata do perdão. E, gente, presta bem atenção no que eu vou te dizer. Eu digo que eu me tornei uma especialista do perdão, por quê? Porque por muitos anos eu odiei muita gente. Quem conhece um pouco da minha história, quem não conhece, por favor, vai lá no meu canal e se inscreve, tá? Clica lá em se inscrever no Tânia Hiller no YouTube. E a pessoa não quer perdoar. Você diz, Janete, se a pessoa não quer te perdoar, é isso? Só explica melhor para mim. Gente, o perdão, a falta de perdão esteve em mim durante anos. Eu me casei com 18 anos, tive meus filhos, o William, e depois tive o Eduardo Henrique. E eu julguei por muito tempo meu esposo porque eu era uma menina. E eu julgava que ele gostaria, que ele não, minimamente cuidaria de mim, minimamente me daria a vida daquela menina que assistia Disney, que era uma princesa, que era cuidada, e eu não passei por isso. Infelizmente, logo depois que o Eduardo Henrique nasceu, entre 3 e 4 aninhos, eu me separei. E eu julguei por muito tempo que a minha vida era destruída por causa disso. Eu julgava meus pais por não terem me dado amor. Eu julguei, quem não conhece a minha história, eu fui abusada aos 4 anos de idade. Eu julgava que eu era infeliz porque eu era um problema, porque desde os 4 anos eu atraía pessoas erradas. Eu julguei tanta coisa na minha vida que eu entrei numa depressão profunda, fobia, gente. Era horrível. Eu acordava com uma angústia no peito, dormia com uma angústia no peito. Gente, eu bebia, eu tomava remédio, eu fazia de tudo para amenizar a minha dor. E a dor não amenizava. Quando eu entendi o perdão, e foi através da hipnoterapia que eu entendi que perdão não significa nada, nada de religião. Que perdoar era eu perdoar a pessoa que tinha feito algo para mim, indiferente se ela existisse ou não, indiferente se ela me perdoasse ou não, o perdão era para mim, porque eu precisava daquele acalento. E olha, gente, talvez a pessoa nem lembre o que fez de ruim. Olha aqui ela falando assim, a pessoa sofre e fica remoendo coisas do passado. Primeiro, o passado tem que ficar no passado. O passado da gente a gente precisa honrar. E como que a gente honra o passado sem ter vergonha, falando pelo que a gente passou e trazendo bons exemplos para o presente? E a pessoa diz que não quer perdoar, no caso, não a mim, outras pessoas. Ela precisa ter um entendimento. Me chama que eu vou te mandar, me chama no direct aí, agora já passou a mensagem aqui, tá? Me chama no direct, por favor, que eu vou te mandar um áudio guiado de perdão para que você oferte para essa pessoa e que a pessoa entenda. Eu preciso que vocês entendam uma coisa. O perdão é para mim. Talvez o meu abusador nem saiba que eu vivo. Talvez ele passe na rua por mim hoje e nem saiba quem eu sou. Talvez a pessoa que me magoou nem imagina que me magoou. Talvez a pessoa que me negou um abraço, ela nem imagina que aquele dia era o pior dia da minha vida. E eu precisava de um abraço, eu precisava de um acalento, eu precisava de um aconchego. E aquilo gerou em mim um ódio, um rancor, uma raiva. E talvez a pessoa nem soubesse.
Ou talvez ela soubesse e se negasse. Então, indiferente dela saber ou não, dela fazer ou não, perdoa. Perdoar é para você ter uma vida extraordinária. Perdoar é para você ter abundância em dinheiro. Perdoar é para você ter as joias que você sonha, ter os carros que você sonha, ter a casa que você sonha. Perdoar é para você dormir, acordar leve. Perdoar é para você que quer uma vida feliz. E falando de perdão, nós estamos à beira, né, de uma Páscoa. E o que que é a Páscoa? É ressurreição. E o que que é ressurreição? É a oportunidade que o nosso Criador nos dá todos os dias de recomeçar. Ele nos dá todos os dias a oportunidade da gente recomeçar, da gente enfrentar a vida. Ele nos dá todos os dias a oportunidade de dizer para o mundo: eis-me aqui, eu preciso dessa conexão de vida. Deu errado ontem, deu, mas eu ressuscito hoje. Eu, A coisa passou, passou, mas eu ressuscito. Então usa a Páscoa eu, como conexão para você eu estava ressuscitar. falando com o pessoal do Clube 5Ps, Donos da Abundância, que é um curso online que eu tenho. Inclusive, quem quiser pode ir lá na minha bio, tem todas as informações aí para você entrar no Clube 5Ps. Então, eu estava falando outro dia que o pessoal diz a gente só vive uma vez. É mentira. Nós só morremos uma vez. Nós vivemos todos os dias. E Todos os todos os dias nós dias. temos chance de estar ali. Eu estou agora com uma turma que era o pessoal que fez imersão comigo, você com você mesmo, que é um momento de conexão, de estar ali, você com você mesmo, e eu faço isso num sítio, onde a gente trabalha o fogo sagrado, trabalha a roda da vida, trabalha tantas coisas maravilhosas para o autoconhecimento. Eu estou com o método PPR. Esse método é um método meu que a gente trabalha treinamento, prática e repetição. Eu vou ter ele online também, eu tenho ele hoje presencial, mas vou ter também online, porque eu acho que é o momento da gente começar a treinar, praticar e repetir. Que só dessa maneira a gente cria novos hábitos. E criando novos hábitos, nós criamos novas conexões neurais. E nós começamos a fazer diferente. Então, tem aí muitos produtos. Tem a esse da Tânia que ela está fazendo, ela e o Newton, né? Ela e o É. Newton. Tem essa questão do e-book dela, do perdão. Eu tenho e-book sobre ansiedade. A gente trabalha terapia, a gente trabalha hipnose muito fortemente, que eu acho uma técnica, técnicas maravilhosas para a gente poder se conhecer e libertar aquilo que não serve mais, dar uma repaginada, olhar de uma forma diferente, ver de um outro jeito, deixar de ser vítima e passar a ser o protagonista da nossa história. Então, tem tantas possibilidades. Basta nos seguir, basta buscar, basta clicar na nossa bio, ali tem todas as redes sociais, a gente está disponível. Hoje o acesso, tanto online quanto presencial, está muito facilitado. Então, gente, só não faz quem não quer. Agora, uma coisa eu vou dizer, para de dar desculpa. Fez um curso. Desculpa, né, Silvana, como as pessoas dizem, não estou preparado. Preparado para quê, gente? Né? Quando a pessoa chega e diz assim, eu até ia fazer, mas eu não me sinto preparado. Tá, mas tu te sente preparado para quê? Para continuar sofrendo? É isso? Você se sente preparado para quê? Gente, você tá numa fila invisível da morte. E qualquer momento vão gritar a tua senha. Eu não me sinto preparado para ter um relacionamento. Vai se sentir preparado quando? Quando? Eu encontrei a mulher perfeita, mas eu não me sinto preparado. Vai se preparar quando? Vai esperar para viver Eu quando? encontrei a terapia com a Silvane, uma terapia perfeita. Mas eu não me sinto preparado. Vai se preparar quando, gente? Que ritual que tu precisa para se preparar? Tu precisa chegar no fundo do poço como se tu estivesse numa cisterna. E nessa cisterna tu não tem como subir? É isso? Então,
como a Silvane falou, para de dar Mimimi. desculpinha. Para de mimimi. Para de dar desculpa. Para de mimimi. Para de dar desculpa. Pesquisa aí a bio da Silvane, pesquisa aí a minha bio. Para de, mas é muito caro. E quando a pessoa fala de caro, gente, dinheiro é energia, tá? Ou seja, o dinheiro vai, o dinheiro vem. O que adianta você fazer 1000 tratamentos, 10 anos gastando em tratamento? Veja os depoimentos da hipnoterapia para você ver o poder que tem a hipnoterapia. Só que quando a pessoa reclama do preço, eu tenho todos os dias me convencido de uma situação. A pessoa não está reclamando do preço financeiro, a pessoa está reclamando do preço de vida que ela tem que pagar. Porque no momento que você descobre que você aceitou problemas, que você se deparou, que você precisa perdoar, quando você se deparou que você precisa se transformar, que você precisa mudar quem você é, você não tem mais quem usar como Cristo para dizer a culpada é Silvane, a culpada é fulana. E quando você olha, gatona, tudo bem? Ela é lá de Cuiabá. Boa noite, Ai, meu que bem. coisa boa. E quando você se conecta com a verdade que existe dentro de você e você não tem mais como dar desculpa, o negócio pega, né? Aí eu não tenho como dizer mais que eu tô assim por causa da Tânia, eu não tenho como dizer mais que eu tô assim por causa da Silvane, eu não posso dizer mais, Simone, boa noite, seja bem-vinda. Eu não tenho mais como dar desculpas e pagar o preço se torna algo muito terrível. E quando eu falo de pagar o preço, gente, claro que o financeiro faz a diferença, sim, mas é energia. Mas pagar o preço de vida é muito complicado. Sabe por quê? Porque eu sei isso por mim. Quando eu não tinha mais, quando eu perdoei, decidi perdoar e decidi mudar minha vida, eu não tinha mais como levar a culpa para Beltrano, para fulano, para ciclano. Eu não tinha mais como culpar as pessoas. Aí me aconteceu, Silvane, porque eu tinha que olhar para mim e assumir que eram escolhas minhas, que eram escolhas da Tânia, que eram escolhas do que eu fazia no meu dia a dia. E aí eu tive que ter a certeza do quê? Que existe só uma lei do retorno, que é a do retorno, uma lei sagrada que é a lei do retorno, que quando a gente planta, a gente colhe. E não tem como você plantar e não querer colher. Um dia ou outro você colhe. Isso é só. Certo, gente? Alguma pergunta? Sejam todos bem-vindos, colegas maravilhosos entrando. Que coisa boa, Sejam né? bem. Essas pessoas maravilhosas aqui com a gente. Tânia, nós estamos nos 57 minutos já. Daqui a pouco o Instagram vai cortar a gente. Tu viu? A gente se programou 40 minutinhos, né? Nós estamos ali nos 54 e as pessoas estão chegando, estão compartilhando com mais pessoas, com mais colegas. E eu vou deixar, vai ficar gravado, vai ficar ali na, como é que é? No meu feed, né? Vai ficar ali e É, eu vou tentar compartilhar ali contigo, Tânia, para que você também tenha ali no seu feed. Então, pessoal, mandem para as pessoas, mande esse link, compartilha ali, tem o aviãozinho, manda. Queremos agradecer a todos, 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 todos que estiveram aqui com a gente. Que vocês consigam realmente encontrar esse equilíbrio. Porque no momento que a gente começa a evoluir e encontrar o equilíbrio, saber quem a gente só vive melhor. A gente fica leve, a gente tem liberdade e temos todo o merecimento que é nosso. E toda a abundância que está ali por direito divino. Então, Tânia, isso. eu Marcos, quero te agradecer. Opa, eu quero te agradecer enormemente por tu estar aqui e pode falar ali agora que eu te cortei. só queria te dar um oi para o Marcos, nosso colega hipnoterapeuta da Não Verbal. Boa noite, Nilton. Vocês são demais. Você também, Nilton, é demais. E eu estou chamando o Nilton para explicar a Morphos para vocês também. Vocês vão amar.
Gente, assume o papel da tua vida. Paga o preço. Paga o preço de ser quem você nasceu para ser. Paga o preço da felicidade. Paga o preço de ser o melhor que existe em você. Você nasceu para ser feliz e vencedor. Não aceita menos que isso. Vai gerenciando as tuas emoções. Eu tenho gerenciado elas há anos da minha vida. E eu me trato com o Nilton também, que é meu terapeuta também, porque o terapeuta bom é o que se trata também. E assim, gente, é sempre um mar, uma avalanche de emoção que a gente vai limpando, e a gente limpa aquela avalanche, vem outra avalanche, porque nós somos seres em constante evolução. Entenda que nós precisamos transformar nossa vida. Um beijo para todos. Sil, amei. Quando quiser me chamar, pode me chamar. Desculpa te fazer esperar um tempinho pela live, que você me chamou ainda lá no outro mês, né? Mas vamos programar, agora tem maio, mês das mães, quem sabe a gente fala de filhos, perdão, Temos tanta quem sabe coisa a gente para fala de falar, laços. né? É só a gente marcar, podemos marcar ali no teu perfil, marcar no meu perfil, e a gente está aí. Vamos estar ali trabalhando, porque a gente está aqui para evolução maior, para nós e para as pessoas que estão com a gente, que acreditam na gente. Então, muito obrigada pela sua participação e um Gente, grande bate beijo. um print aí meu e da Silvane, me marca lá no Instagram, marca Sil, lá nos stories que eu vou repostar e vou mandar uma meditação guiada para quem fizer isso. Vai lá, bate um print, coloca lá, marca para mim. Oi, Silvio, boa noite, tudo bem? Silvio, seja bem-vindo. Bate um print, marca a gente nos stories, que eu vou mandar para você uma meditação guiada, ou o e-book do perdão, eu tenho o e-book das histórias da hipnoterapia. Escolhe lá o que você quiser que eu mando para você. Sil, muito obrigada. Muito Que nós obrigada. tenhamos todos uma excelente, maravilhosa, uma extraordinária noite e que a gente consiga ter uma noite maravilhosa e que amanhã seja um renovo, seja um renascimento para um novo dia, para uma semana maravilhosa, metade de semana maravilhosa. Certo, Com gente? Um muita beijo. prosperidade, né? Gente, beijo, obrigada. Tudo de bom Um e beijo. até. Até.